Reiki, a gente fala de uma energia muito profunda. Mas para falar do Reiki, a gente precisa falar de quem veio antes, das primeiras escrituras. Nós precisamos falar dos Vedas, um pouco, né, dos Vedas, dos Budas, dos búdicos, dos estados búdicos, de Moisés, o que representa Moisés, o que representou Jesus Cristo, para que a gente possa chegar no Reiki do Michael Sui, que é essa energia magnífica que está aqui para a gente trabalhar. Então, quando a gente fala das primeiras escrituras, dos Vedas, nós falamos de um movimento que era passado de um a outro. Eles eram verdadeiros sacerdotes, discípulos, que de alguma forma recebia seus conhecimentos através de um canal que naquele período existia, que era um canal de uma ligação direta, que é o que a gente faz quando se inicia no Reiki, a gente cria uma conexão direta. Então as primeiras escrituras, elas vieram em forma de símbolos. Antigamente não tinha uma escrita como o português, o inglês, não tinha nem formação. Até hoje, se você for ver o mandarim, como que é escrito, é super difícil de se ler uma língua que a gente não tem conhecimento. E as primeiras escrituras, onde foram escritas em tábuas, tem a parte da Suméria, né? Mas a gente fala primeiro dos Vedas. E com as escrituras, elas vinham primeiro em forma de símbolo, não em concordância verbal como a gente tem hoje. Então, os Vedas, através de símbolos, trouxeram um vasto conhecimento dentro dessas primeiras escrituras. Depois, sim, começaram a ser decifradas através dos sábios. E esse conhecimento, ele era passado, por exemplo, a leitura. A minha avó, minha bisavó, por exemplo, não sabia ler, porque no período da minha avó, o meu tataravô, da minha bisavó, o meu tataravô, ele não deixava ela ler, porque não era uma coisa boa, porque ali já tinha uma coisa de que o conhecimento não era bom, porque se você tinha muito conhecimento, você tinha muita abertura, e aí você trazia muita informação, às vezes era uma pessoa que queria sair de casa, tem muito nas novelas também, né? Nessas novelas que representam uns tempos antigos, enfim, quando eu falo de novela, porque para tornar uma coisa mais comum. Mas o conhecimento, ele era retido e ele era passado de sábio para discípulo. Então, esse conhecimento, ele só podia ser entregue a quem realmente fosse valorizar por ele. E hoje a gente vê que todo mundo fala uma língua aí, tem línguas que se tornaram universais, como o inglês, mas cada povo criou seu dialeto. Então, quando a gente fala de energia, de Reiki, é uma energia universal. E essa energia está em toda e qualquer língua, porque é a expressão do amor. Então, quando a gente fala de Reiki e das primeiras escrituras, tudo estava embutido o amor, o cuidado e a caridade. O cuidado e o compartilhar. Então, quando o sábio ele passava para o seu discípulo o ensinamento, aquele ensinamento ele era passado com cuidado. Falando dos Budas, tem todo o ensinamento búdico, né? O saber falar. Quando a gente fala de Buda, a gente já imagina o Siddhartha Buda, né? Que foi a pessoa que mais trouxe esse ensinamento. Eu quero dizer que tudo homem constrói. Na realidade, não foi o Siddhartha que fez o budismo. O budismo veio através do ensinamento que ele deixou. Então, o que cada um faz com o ensinamento que recebe é responsabilidade de cada um. E quando a gente fala de Siddhartha, né, de Siddhartha Buda, a gente fala de uma pessoa muito inquieta, que precisava encontrar a sua paz. Ela precisava entender o que acontecia. Ele, como um menino muito rico, viveu sempre ali no castelo com os seus pais. Ele não compreendia quando ele saiu na rua e ele viu pessoas sofrendo. Mas por que essas pessoas sofrem?
elas têm motivo para sofrer, e ele não entendia que fora do castelo existia miséria, existia pobreza, existia gente que sofria. E ele, com aquele amor profundo que tinha no seu coração, não resistiu, ele não suportou saber dessa situação. Então ele foi em busca de melhorias, trazer um conhecimento através da sua conduta moral, de que poderia existir sim uma maneira de todo mundo ficar bem com o que tinha. Então ele abandonou tudo, deixou toda a sua riqueza de lado e foi viver uma vida sem muitos luxos, e através do seu amor conseguiu também a sua iluminação, através do contato interno, através desse poder que ele adquiriu.